Olá, está começando mais um programa Três Poderes Sul. E hoje quem nos recebe é o secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen. Muito obrigada, secretário, por nos receber. Eu agradeço. E a gente veio fazer uma conversa aqui bem interativa. E a primeira pergunta, quem é o Paulo? Ou Paulinho, como costumam chamar. Paulinho é filho do Jorge Dadé, né, casado com a Ana, pai do Roberto, pai do Bruno, pai do Gabriel e pai da Maria. Né? E também estou secretário de Estado. Né? Então, é uma pessoa, eu sou um cidadão que tem um espírito público, que ama o meu Estado, o meu país, e procuro dar a minha humilde colaboração quando participo da vida pública. E quando não participo, também procuro dar a minha colaboração como advogado, profissional, consultor e empresário. Você vem de uma família de políticos, mas quando que o Paulo iniciou a carreira, a vida pública? Quando você nasce numa família de políticos, você já nasce na vida pública. Né? Então, eu convivi desde que eu me lembro, ser Paulo, com a política no meu meio. Meu avô, no meu primo Antônio Carlos, meu avô Irineu, meu pai Jorge, e de todas as pessoas que passavam na minha casa ao longo do tempo. Então, assim, era trivial, era dia a dia, era meio um feijão com arroz. Né? A gente acaba se aculturando nos temas, vai participando, vai ouvindo. Eu sempre fui bastante interessado e vai te aguçando, chamando a atenção, né? Já nasce envolvido. Né? Você vai perguntar, por que existem filhos de grandes médicos? Já nasceu dentro do consultório. Discutindo, né? Você, por que existem filhos de pilotos de Fórmula 1, pilotos disso, de avião, maestros, né? Famílias que têm profissões, né? É por isso, é porque o meio acaba desenvolvendo. Se você tem aquela aptidão, você acaba seguindo. Então foi meio que natural, assim. Não há um ponto exato que diga, naquele momento, ele entrou, lógico, que quando eu fui ao partido, na época, ao PFL, para ser secretário-geral, foi o início da minha militância política dentro de uma instituição, no ano de 1992. Mas ali na escola já tinha aquela veiazinha, participando de grêmios, tinha essa... Eu não tive muito essa experiência, porque eu peguei o final do meu ensino médio e o início da faculdade, da universidade, o processo de transição democrática. Então você pegou um período então, mais... Naquele ponto, né, meu pai era governador de estado e o clima ele era muito assim, exaltado, né? Mais ou menos como a gente está vivendo hoje, uma coisa de fla-flu. A época era com muito mais razão, porque era um momento de redemocratização. Hoje é mais uma discussão de esquerda e direita. Na época era de ser um Estado democrático ou não ser um Estado democrático. Então existia esse acirramento. E eu, de certa forma, indiretamente, era parte desse processo. Meu pai era governador do Estado. Né? Então eu acabei não praticando, né, o dia a dia da vida pública, porque eu era muito estigmatizado no sentido, né? Assim, estava envolvido ali. Não, eu era filho de um dignatário, né? Então, assim, ainda mais num ambiente hostil, que era a Universidade Federal, que naquele momento não queria discutir o que estava dando certo ou errado, estava se discutindo o seguinte, saem os militares e volta a democracia, ou ficam os militares. Foi uma transição, né? Que, aliás, foi uma transição que eu acompanhei também de dentro de casa, né, ao longo do tempo, e tive a oportunidade de acompanhar a transição democrática na formação da Frente Liberal, quando, na primeira sucessão civil depois dos militares, Tancredo foi eleito em função da criação desse grupo, liderado pelo meu pai, Marco Maciel e outros, que permitiu que o Brasil fizesse uma transição sem sangue, né, sem violência. Foi uma transição democrática, né, para um período, saindo de um período de um regime militar forte para um regime civil que se perpetua até hoje, talvez, se eu não estou enganado, o maior período
democrático da história do Brasil, né, a partir daquele momento. Por quê? Porque houve uma redemocratização, né, com um entendimento da sociedade, tanto dos que estavam no regime que saiu, tanto com os que entraram, no caso do Dr. Tancredo, a Frente Liberal, né, que acabaram fazendo essa transição, o presidente Sarney, e que trouxe até hoje, é verdade, com muitas emoções, trancos e barrancos, mas que resiste e as instituições se fortaleceram. E você assistiu tudo isso bem de perto, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Mudando um pouquinho de assunto, na sua opinião, com toda a tua experiência, qual que é o maior destaque para o governo Jorginho? Olha, ele é um governador que é maior que o seu governo. Por que eu digo isso? Porque ele tem um ritmo de trabalho e uma percepção por andar muito por Santa Catarina. Ele não é um governador de gabinete. Ele se aproxima muito das pessoas. Ele é um governador de estar ao lado das pessoas. Então, a percepção dele faz com que os possíveis erros do seu governo sejam menores e os acertos maiores. Porque ele tem esse pulso permanente da população, não só da classe política, mas das pessoas que ele interage. E essa dinâmica de estar sempre andando por todas as regiões de Santa Catarina, interlocutando e presente na comunicação do Estado sobre as coisas que acontecem, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. Ele tem sempre um posicionamento claro, rápido e ágil. Então, isso faz a diferença do governo dele. As realizações, elas vêm no reboque disto, né? Por quê? Porque ao ter uma melhor percepção do que precisa ser feito, ele acerta mais no que está fazendo. E lógico, por que ele é maior do que o governo? Porque os governos são lentos, são mais paquidermes, têm mais dificuldade de desenvolver, por mais que você ponha uma boa equipe, o sistema gerencial, principalmente o de controle, né, as leis que se fazem em torno, né, para que o Brasil, burocracia, elas acabam fazendo que um governante como o governador Jorginho Melo esteja muito à frente do desenvolvimento do governo, porque é normal, é natural. Então, quando o governador se entrega a isso, ele vai fazer um governo medíocre. Quando ele pula na frente mesmo, ele reboca e puxa com velocidade. Esse é o maior mérito do governador. Ele puxa 24 horas por dia a burocracia para responder aquilo que ele vai buscar com a sua multipresença em todas as regiões de Santa Catarina, em todos os lugares, quase que ao mesmo tempo, as informações necessárias para bem governar, e tem uma equipe que suporta isso. E agora, vindo para a tua pasta, quais são os maiores desafios que você enfrenta? Um desafio interno é a institucionalização das relações de uma secretaria-chave para um Estado, um dos poucos estados do Brasil que tem uma diplomacia ativa, né? Nós temos condições econômicas, socioambientais, culturais, para ter essas relações externas. E que é destaque no país, né? Que é destaque no país. Mas nós somos um Estado subnacional, né? Porque a relação diplomática ela vai a partir do poder central, mas os Estados subnacionais, mundo afora, têm muita atuação, e Santa Catarina precisa institucionalizar isso. O que isso significa? Ter uma secretaria organizada, um planejamento, uma agenda ordinária de seja quem for o governador que passar aqui, para os principais parceiros catarinenses no exterior. Nós somos um estado extremamente exportador e importador, então nós temos relações com muitos países pelo mundo. Eu diria que mais de 150, 170 países compram mercadorias de Santa Catarina. A gente está trazendo muitas empresas. E essa industrialização, essa é consequência, mas o que a gente precisa? Que isso tem o seguinte: cada governador pode ter a sua marca no comércio externo, mas não pode deixar de ter o básico. O básico qual é? Eu sou o maior exportador de porcos do Brasil. Ok. Quais são os meus mercados prêmios? Japão, China, país A, país C, B, 3, 4, 5 países. Esses países eu preciso ter uma rotina todos os anos, durante todo o tempo, de ligação com esses países, visitando, sendo visitado, fazendo missões comerciais, tratando de perto. Manter essa relação. Isso. Então isso tem que ser um manual. É o que nós estamos providenciando na SAI. Esse é o legado interno que eu gostaria de, junto com o governador Jorginho Melo, deixar
para Santa Catarina, para que nunca mais se trate uma secretaria como essa como sendo, se alguém um dia tratou, eu não sei, mas se trate como sendo um apêndice do governo. Não, ela é um ponto central do maior importador do Brasil, que é Santa Catarina, e um dos maiores exportadores do Brasil, que é Santa Catarina. Então nós precisamos pular o Brasil sempre e estarmos em todos os mercados que nos interessam, nos países e regiões. E municípios, cidades que nós interagimos. Então nós temos que ter essa... Não precisa ter uma grande secretaria, mas ela precisa saber para onde ela vai e como ela age e quando o governador chega, o que ele vai fazer. Esse é o interno. O externo é nesse novo quadro mundial de multipolarização, né? Onde nós estamos assistindo uma destruição, na minha opinião, criativa, né? Não vou aqui emitir a minha opinião para mais ou para menos, mas ela é uma destruição que eu acredito que vai ser criativa, no sentido de uma nova ordem mundial, aonde estados característicos como Santa Catarina e países como o Brasil poderão definitivamente estar inseridos dentro desse contexto global, porque tem capacidade de dialogar com todas as partes. Aí eu falo de Rússia, China, Estados Unidos, né, Europa, que são os grandes atores desse mercado, sudoeste asiático, sem a China também, né, o próprio Japão. Então nós temos a condição de fazermos isso. E o governador Jorginho Melo tem feito isso, né? Ele está agora, depois dessa grande rodada que nós fizemos a partir de julho do ano passado, através da União Europeia, depois indo à Ásia, indo aos Estados Unidos, fazendo as viagens na América do Sul, nos principais parceiros, está bem azeitado esse processo de nós podermos aprofundar as nossas relações e mantê-las e aumentá-las. E em momentos especiais, como mesmo que nós levamos um tranco com os Estados Unidos, o mundo inteiro levou, mas o nosso foi menor. Então agora é hora de ganhar na reabertura dos Estados Unidos, a gente está bem posicionado. A Europa vem o acordo, que estava 20 e poucos anos na geladeira e com o tranco que os Estados Unidos deu no mundo, a Europa resolveu voltar para o Mercosul novamente, para o Brasil, e reativar esse acordo, que é muito importante, que forma o maior acordo mundial em vigência entre duas regiões do mundo. Com uma expectativa a mais, ele vai preservar coisas que esse atual momento não está ligando muito, né? Que é a estabilidade democrática, as relações, né? Eu diria que essa relação com a Europa é uma relação que vai preservar um núcleo de um mundo mais civilizado, menos combativo, mais colaborativo, menos atritado, né? Que vai surgir depois desse atrito, porque isso a história mostra que é cíclico, né? Então eu diria para você que Brasil e Santa Catarina estão num momento especial, e esse Santa Catarina, a partir dessa ação do governador, que agora coloca um representante em Xangai, um representante em Nova York, nós vamos começar a colher e cevar ao tempo todo essas relações tão importantes para a gente em dois países que, no fim das contas, são os que estão cuidando são os acionistas majoritários do novo mundo multipolar. Vai ampliando também a rede, né? Porque você acha que com esse ré que deu em relação aos Estados Unidos, com todos os outros países também, você acha que fez com que tanto o Brasil como os outros países olhassem para o lado e vissem outras oportunidades? É mais do que isso. Os Estados Unidos, como a maior potência mundial, ela ditou uma nova forma de negociar, conviver, né? Que você pode concordar ou não concordar, cada um tem a sua opinião, mas é a nova forma. Uma política que impõe taxas, não só para os concorrentes, mas também para os aliados, né? Que então cresce um desconforto mundial que, se você for olhar, coisas que talvez estejam corretas, outras talvez não, mas que estão acontecendo. Então, nós temos a oportunidade, inclusive com os Estados Unidos, já está havendo uma diminuição das sanções americanas ao Brasil, né? Na hora que voltar, qual é o resultado disso? Os parceiros que antes ignoravam, que faziam leste-oeste e não norte-sul, começam a olhar lá e dizer, esse país, os Estados Unidos, não é tão confiável.
né? Hoje, amanhã ele pode acordar e botar uma taxa enorme. Onde é que eu posso fazer uma relação mais estável? O Brasil está em ponto de bala para fazer isso. Santa Catarina mais ainda, dentro do Brasil. Temos energia renovável, né? Vamos manter a batida da descarbonização, temos cultura, temos capacidade de produção, tecnologia, mão de obra bem formada. Matéria-prima de qualidade. A nossa grande matéria-prima são as pessoas, né? Então, Santa Catarina, eu sempre digo, ela tem um terroir, que não é apenas a mão de obra, as pessoas, também é o espírito empreendedor, é a cultura que tem, é o seu relevo, é a sua geografia, né? Você no vinho não consegue explicar direito aquele vinho, só diz que é de um terroir único, e nós somos um terroir único no mundo, não só no Brasil. Então, esse sentimento é que vai ser muito explorado positivamente por nós. Agora, nós precisamos chegar lá e fazer isso que o governador Jorginho Melo está fazendo. Só vamos lá atrás daqueles que vão ser os nossos parceiros, vamos com o Brasil, vamos pulando o Brasil, vamos como Santa Catarina, que seremos bem recebidos. Estamos sendo bem recebidos e teremos realmente um ponto muito focal montado nessa confusão toda, nesse terremoto, porque nós sabemos para onde nós vamos. Então, o governador determinou o rumo e esse é o rumo. Então, a secretaria ela cresce o seu papel, né? Eu quero até agradecer, porque esse movimento ele trouxe as relações exteriores para a ordem do dia. Tanto quanto é a saúde, tanto quanto é a infraestrutura, a segurança, também relações internacionais. Então, você hoje está aqui com isso colocado. Quem não se organizar, e quero te dar uma boa notícia, uma má notícia é que o Brasil inteiro não está se organizando como devia se organizar. A boa notícia é que nós aqui estamos nos organizando. Então, nós vamos ser pioneiros nessa ofensiva de relações externas. Poucos estados, dos 27 estados do Brasil, talvez 4, 5, 6, no máximo 7, não chega a 10, que tem uma visão e que consegue fazer essa política externa acontecer a favor do Estado. E nesses últimos, principalmente 2 anos, assim, o Estado tem avançado muito nessa parte de relação internacional, né? Isso, o governador entrou, arrumou a casa, botou o seu jeito de governar, e aí o ano passado ele decidiu que era momento, então, de olhar para fora, né? Já que a casa estava organizada. Foi no momento que ele me convidou para vir, né? Para que a gente pudesse trazer esta nova dinâmica e usar um pouco, né, da experiência de vida. Eu fui presidente da Comissão Parlamentar do Mercosul durante alguns anos no Congresso Nacional, tive experiências no exterior e tive uma vida pública que sempre trouxe a visão internacional. Eu nunca entendi por que os jornais do Brasil, diferente dos jornais fora do Brasil, tem na segunda e na terceira página as questões internacionais, né? Aqui a gente vai para outras questõezinhas menores, assim, importantes, mas menores. Não, quando você abre o Wall Street Journal, New York Times, os Heralds do mundo, você abre a primeira página, a segunda página já é política internacional, a segunda, a terceira, a quarta, e depois você vai entrar na economia local, nas coisas do país. Por quê? Porque, e aí a gente aprende isso, eu tenho aprendido muito com o Marco Trujillo, né? A gente está discutindo muito o tema. Se você pegar os 20 principais países do mundo, tirando os já consolidados, que entraram na lista dos países desenvolvidos nos últimos 20, 30 anos, né? Nos últimos 50 anos, estou falando de Singapura, Coreia, todos tiveram um incremento fenomenal das suas relações externas, comerciais, né? E relações políticas. Então, todos se abriram ao mundo para importar e para exportar. Fizeram balanças comerciais, não interessa se deficitárias ou superavitárias, mas volumes enormes em cima do PIB interno. O Brasil anda baixo, casa de 10%, 12% do PIB só no comércio internacional. Esses países têm de 30% a 40%. Então não tem segredo. Qual é o segredo? É você conversar com o mundo, trocar e comercializar, né? E é isso que Santa Catarina
pode fazer melhor do que os outros, e é isso que o governador viu, enxergou e fez em 1 ano e meio muito mais do que foi feito durante muitos anos para trás, exatamente abrindo e expandindo no momento correto, onde o mundo se assustou, porque estava meio que acomodado, com uma relaçãozinha aqui e ali, estava todo mundo assim, estava bom, eu sou amigo do rei, eu tenho uma taxinha mais baixa, o outro tem aqui. Aí chegou um presidente americano e disse, ó, taxa em todo mundo, amigo, desamigo, sei lá, é inimigo, todo mundo vai pagar mais para os Estados Unidos. E aí isso apavorou e está reconfigurando o comércio mundial e está reconfigurando as nações enquanto politicamente expostas ao mundo exterior, e é uma grande oportunidade para Santa Catarina. E o governador já viu isso, e eu tenho certeza que na próxima meia década vai ser a ordem do dia. E está trabalhando forte para isso, né? Tá, bastante. Agora, na sua vida como parlamentar, a lei da ficha limpa, pode falar um pouquinho para a gente? A lei da ficha limpa, ela é uma lei de autoria da sociedade. A sociedade, ela recolheu milhões de assinaturas e levou um projeto de lei, como permite a Constituição Federal, para tramitar no Congresso Nacional. Ora, você falar em corda em casa de enforcado é difícil. Ela entrou e ficou no escaninho, ficou afundada. Um grupo de parlamentares, e eu à época liderava o principal partido de oposição ao governo do PT, que era o PFL, depois Democratas, na condição de líder na Câmara Federal, eu, juntamente com o deputado Índio da Costa e alguns outros deputados, elegemos esse como um projeto prioritário naquele momento, para que o Brasil pudesse passar a limpo tudo que acontecia e infelizmente continua acontecendo, né? Desvios, desmandos, relações não republicanas, questões que fazem com que o Brasil, isso causa um prejuízo não só para o brasileiro comum, a corrupção, mas causa principalmente uma insegurança muito grande com as relações externas. E naquele momento o presidente da Câmara era o presidente Temer, e eu passei a cobrar que o projeto Ficha Limpa tramitasse na casa. E o presidente Temer, em determinado momento, determinou que isso fosse feito. Nós conseguimos colocar um primeiro relator para o grupo, e a partir daí as coisas começaram a andar, fizemos uma grande mobilização, e depois isso chegou ao plenário, né, contra a vontade de muitos, mas chegou ao plenário. Hoje, olhando para trás, com incorreções, né, foi um projeto que atropelou, de certa forma, a legislação, mas era um choque necessário naquele momento para que o Brasil encontrasse alguma esperança no combate aos desvios, a malversação do dinheiro público, as relações não republicanas. E assim, eu segurei isso com mão firme, né? Enquanto o pessoal queria votar o jogo, eu queria votar a lei de ficha limpa. Então não votava nem o jogo, nem a lei de ficha limpa, né? E eu fui joqueando com isso na minha liderança. No final, houve uma pressão popular grande, houve uma mobilização da sociedade, o presidente Temer botou em votação, passou. E diria para você que teve bastante efeito aí ao longo do tempo, né? Não corrigiu por definitivo o rumo, porque o Brasil, isso já vem de uma história lamentável, de séculos. Ele ainda tem entranhado essa questão da cultura da corrupção, né, dos desvios. Mas assim, deu uma primeira respirada, como o outro movimento que eu liderei, que foi o Show CPMF, fez com que, pela primeira vez na história do Brasil, se tirasse um imposto do brasileiro. Agora nós vamos assistindo o governo atual, federal, colocando imposto e mais imposto sobre isso, e vai criando, e a sociedade vai ficando embuchada. Naquele momento, o atual governante, que era governante à época, o presidente Lula, tentou, pela 4ª ou 5ª vez, colocar novamente a CPMF com uma alíquota maior de volta no bolso do brasileiro. E nós dissemos não, show CPMF. Foi um movimento da população, foi o primeiro movimento organizado em internet,
que mobilizou milhares, milhões de pessoas no Brasil e que, quando chegou no Senado Federal, foi derrubado. Eram, na época, mais de 20 bilhões de reais, hoje nós estamos falando em mais de 100 bilhões de reais, que o governo, na época, dizia que ia quebrar o Brasil e a saúde. Nem quebrou a saúde, nem quebrou o Brasil, mas devolveu para o brasileiro esse dinheiro para que ele possa usar e consumir, principalmente para o mais pobre, porque quanto menor o salário, mais punitiva era aquela alíquota que cobrava do dinheiro. Talvez as pessoas não saibam muito o que é a CPMF, né? Um tributo sobre o dinheiro depois de você pagar todos os impostos. É tipo um IOF para todo mundo, né? Que era cobrado quando você mexia na conta do banco. Qualquer transação financeira você pagava 0,38 para o governo, quando recebia e quando pagava. E a pessoa não via aquele imposto, né? Via, mas era por migalha, então ia tirando aos pouquinhos, mas quando você juntava era um tantão. Né? Essa era a questão, e era muito dinheiro. E que no início foi dito que ia para a saúde, mas na verdade não foi para a saúde. Né? Então, assim, foi uma corruptela. Né? Ele não cumpriu o seu papel e nunca. Era mais para uma... É como agora, vamos aumentar 10% a distribuição dos ricos. Você não é rico. Você não está taxando os ricos, você está taxando a sociedade. Mas a distribuição de lucro é só de quem tem empresa? Não. O empresário vai repassar. É de quem usa a empresa também. Então, assim, vai para o povão, vai para quem está na ponta. Então, assim, não existe imposto para um tipo de gente, existe imposto para todos. Quando você põe o imposto, você encarece a produção, você encarece o produto final, seja ele o pãozinho francês do dia a dia, o litro do leite, até o computador, ou até uma aeronave, seja o que for. Então, esse é o ponto. Então, eu sempre fui muito nessa luta ao lado do cidadão por uma justiça fiscal. O que é? Você tem que pagar aquilo que é o justo para que a sociedade funcione com segurança, saúde, educação, mas aí abstraindo corrupção, abstraindo os desperdícios, né, a falta de vergonha na utilização do dinheiro público. Então, esse é o ponto. Então, esse, diria para você que, junto com a ficha limpa, foi absolutamente didático, tanto que de lá para cá se discute várias vezes, se tentou trazer o tema de criar um imposto sobre movimentação financeira e nunca mais vingou, porque a população já sabe o que é e disse não. Florianópolis, polo tecnológico. Como que você vê isso? É pujante. É um orgulho para todos nós, não só Florianópolis. Florianópolis, Joinville, Blumenau, o estado inteiro. Né? Eu tive a oportunidade em 2011, entre 11 e 14, passar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado, onde estava lá concentrada a matéria Ciência, Tecnologia e Inovação. Naquele momento, eu já tinha passado na Assembleia no ano 2000 e nós fizemos o primeiro mapeamento da ciência e tecnologia de Santa Catarina, junto com a Universidade Federal, Fundação CERT, mas aquele documento que propunha uma política pública lá no ano 2000, no início do ano 2000, acabou ficando guardada. Quando eu cheguei em 2011, eu recuperei o documento. O governador Luiz Henrique vinha fazendo algumas coisas, mas não no plano, e a partir dali nós fizemos um programa catarinense de inovação, junto com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com a XPCAT em Barcelona, olhando outros lugares do mundo. Nós fizemos um programa catarinense de inovação que desagou na potencialização de uma série de ações que já existiam não conectadas no estado de Santa Catarina e que se conectaram através do programa catarinense e que daí saiu o programa dos Centros de Inovação, que era para materializar esse novo momento de Santa Catarina, uma política estadual crescente, né, para fazer o quê? Incutir no catarinense aquilo que ele já tem no DNA, a cultura da inovação. Então, muito mais do que construir prédios ou fazer uma política, hoje, no ano de 2025, inovação está em qualquer discussão, em qualquer área da atividade pública, privada de Santa Catarina. Que venha para facilitar. Que não é só facilitar, que venha para mudar para melhor, né? Que venha para criar novas opções, para sair da vala comum e ir beber da informação privilegiada para poder construir uma sociedade melhor e
ser disruptivo, né? Ao mesmo tempo ser criativo. Então, esse é o ponto. Então, esse espírito empreendedor do catarinense, com a cultura de inovação que ele já tinha, não de forma organizada, mas que passou a se organizar mais a nível estadual a partir de 11, 12, 13, 14, daí para frente o Estado deu um salto, como deu um salto na competitividade. Nós éramos o 7º Estado competitivo em 2011 do Brasil, hoje já somos o 2º e devemos chegar em 1º. Por quê? Porque fizemos um programa de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, principalmente de inovação, ao longo de uma década já, uma década e meia, nós estamos chegando a uma década e meia, que vem dando seus resultados e vem fazendo com que Santa Catarina tenha atração econômica, mais justiça social, melhor renda, capacidade de competir no exterior. Falta muito, muito, mas nós estamos muito à frente de muita gente dentro do Brasil e do lado de fora nós estamos mais perto do que outros brasileiros de uma OCDE, de países mais desenvolvidos que conseguiram elevar o nível de vida e renda da sua população a níveis muito melhores do que a gente tem hoje. Então, eu diria para você que nós estamos no caminho certo. O governador Jorginho Melo tem feito a sua parte, desdobrou a Secretaria para Ciência e Tecnologia, tem programas importantes em andamento, mas mais do que isso, o setor privado, ele responde. Então, Florianópolis hoje é a capital brasileira das startups, né? Santa Catarina é o maior per capita de startups do Brasil. Isso significa o quê? Nós somos um celeiro moderno, né? Era isso que eu pensava lá em 2011, 2012, 2013, quando nós trouxemos a BMW também. Como é que eu mostro que é possível a gente estar à frente do tempo? A BMW ela veio trazer uma injeção de pura inovação, fronteira de conhecimento alemã para Santa Catarina e acordou as nossas empresas. Nós temos a VEG, temos o Ripple, temos tantas outras que são super inovadoras, mas ela puxou novamente esse yes, we can, nós podemos. Se nós botamos uma BMW aqui, é porque nós somos um Estado que tem potencial para desenvolver interna e externamente. Então, esse foi um primeiro momento. E o segundo foi um trabalho grande nas pequenas e microempresas com o Sebrae, às milhares, para que a gente pudesse levar essa cultura de inovação para elas novamente, para que elas pudessem se transformar. Então, um celeiro de Novas Sadias, Perdigões, Erings, Vegs, né, com outros modelos, né, lógico, da economia atual. Mas Santa Catarina, eu diria para você que nós estamos fadados ao sucesso, né? É muito difícil estragar o que está sendo, o que foi construído, né, ao longo desses anos todos e o que está sendo, o que nós apontamos para frente. Só se nós tivermos alguma barbeiragem no meio do caminho. Mas nosso desígnio é liderar o Brasil e ser benchmark para o Brasil, né? Santa Catarina cada vez mais vai ser o estado ponteiro e mais do que isso, Santa Catarina vai ser o que o Brasil gostaria de ser. Então, nós vamos pontuar e puxar o Brasil nessa direção. É um estado em ascensão. Para finalizar, gostaria de saber os seus planos futuros. O que a gente pode esperar do Paulinho? Cumprir bem meu papel aqui, entregar ao governador Jorginho Melo e à sociedade catarinense um trabalho que dignifique o governador como um agente público que lidera de forma brilhante, na minha opinião. O governador é um grande animador do Estado, ele sabe fazer isso e é isso que a gente quer o papel dele. Eu não quero um engenheiro, eu quero um grande animador, né? E que a gente possa, ao fim dessa jornada com ele, dizer, olha, Santa Catarina hoje é um Estado que está bem posicionado no quadro internacional e tenho certeza que isso trará grandes benefícios à população catarinense que vai usufruir dessa visão do Estado, dessa implementação, dessa visão que o governador teve e do trabalho que a gente vai entregar. Para mim, eu encerro aí, né? Então, para frente, não sei. Até lá, enquanto eu estiver aqui, esse é o objetivo e nós vamos lutar para que se entregue o melhor. Trabalhar um dia de cada vez. Muito obrigada, secretário, por dedicar um tempinho para conversar conosco. E o programa Três Poderes Sul fica por aqui. Mas fique ligado que já já voltamos com mais bastidores de Quem Decide.